Bora lá então? Bora lá. As pessoas por aí, acho que a galera vai chegando. Tá chegando. Show. O tema de hoje, bom, primeiro, live número 147. E o tema de hoje é Named Credentials. Quem já ouviu falar ou já usou Named Credentials, dá um toque aí. Sim, Mas vai vamos lá. Começa ajudar. aí, cara. O que é o Named Credentials? Cara, então vamos lá. Tentar colocar de uma maneira simples. Bem, bem simples, é. É. O Name Sem Credential, muito tecniquez. tem muito technique case, ele é um tipo de, como se fosse um objeto do sistema da org, onde a gente consegue cadastrar um registro de URL que faz uma chamada externa. Então, a gente basicamente insere um registro de chamada externa. Essa URL vai ser, enfim, nosso callout, né, onde a gente está chamando, e o naming credential guarda essa chamada de uma forma que ele já faz automaticamente todas as partes de autenticação, tudo de forma padrão, Resumidamente, resumidamente. podemos dizer assim. Ele pode ser mais customizado ou menos customizável, mais parametrizado ou menos parametrizado, mas a ideia é justamente essa, é facilitar a vida de desenvolvedores, de administradores, Sim. garantir muita segurança, porque os dados são fortemente criptografados e inacessível a developers. Então, é uma forma de você ter interno dentro da plataforma um usuário sem URL de Uhum. forma segura, né? Sim. Então, onde e por que usar? Basicamente, toda integração que você tem. Seja ela uma integração org to org, seja essa uma integração com qualquer API que você use, Externo, né? seja ela um back-end. Eu já usei para conectar com uma API em Java, eu já usei para conectar num middleware que falava com o SAP. Então, você pode conectar com praticamente qualquer coisa. Sim. Tudo que espera uma URL, um usuário e senha, você teoricamente consegue usar o Named Credential. Por que teoricamente? Porque ele é acessível via Apex. Então você consegue fazer o uso dele no Apex e então aí o céu é o limite. Toda requisição Sim. HTTP que você for usar, você consegue passar um usuário e senha de forma segura e fazer essa conexão. Eu vou Sim. explicar depois o que. Eu Até tenho fazendo um um, gancho, então. Sim, eu tenho um exemplo bom do porquê usar o Named Credential, como você falou. Eu já fiz uma integração usando o URL, então usando os sites da Salesforce. Quando a gente usa os sites da Salesforce, a gente vai ter esse URL, só que a autenticação, toda a parte de segurança, a gente tem que fazer nós mesmos. Então, nós vamos fazer a autenticação, vamos lá setar tudo certinho no site, fazer todas as configurações e aí a gente vai ter mais ou menos o que o Named Credential faz, basicamente criando o registro. Então, colocando lá o URL, ele já vai fazer. Imagina que a gente tem várias integrações em uma org. Se a gente tiver que configurar cada uma delas e a cada mudança de URL ou cada mudança que tenha na sua integração, você tem que reconfigurar tudo de novo, isso daria muito trabalho, além de não ser tão seguro quanto o Named Credential é. Então, É. Primeiro, um ponto aí é nunca deixar hardcode uma URL dentro do seu código. Né? sim. Se você passar isso para o name de credential, você tira o hardcode da URL. Porque você pode ter, por exemplo, um ambiente de developer, você pode ter um ambiente de produção, você pode ter um ambiente de stage, geralmente APIs tem vários ambientes. E Uhum. você pode facilmente configurar isso no name de credentials de forma a falar, olha, agora eu quero que você conecte no ambiente de produção, agora no ambiente de sandbox, agora no ambiente de stage, etc. Então você ganha, o admin ganha essa flexibilidade de apontar para onde a coisa vai, sem depender de um developer, olha, vira a chave aí, ou Sim. cria um custom settings para eu poder configurar. Isso É, já está dentro da plataforma, né? Já é uma solução exatamente. out of the box, é só usar, não tem mistério. Como a gente fala, toda vez que você depende de um developer, você vai gastar sempre mais dinheiro e sempre mais tempo. Como a ideia nunca Exato. é essa,
Então, sempre manter o padrão aí da plataforma. Exato. Bom, e um outro bom motivo para por que usar é porque ele é muito seguro. Dessa forma, tipo, se você coloca num custom settings, né, o seu developer pode facilmente solicitar um select dentro do custom settings e pegar qual é o usuário, qual é a senha, qual é o URL que você configurou. Agora, no Named Credential, ele não é um objeto acessível do developer. Ele tem acesso ao nome que você criou, tipo ao developer name, e ele vai especificar isso em uma URL. E, geralmente ele faz isso de forma dinâmica, tá? Isso você parametriza o nome ou ele põe um nome específico, mas geralmente isso é de forma dinâmica, não é, você não crava o nome na URL, embora também seja uma opção, tá? Sim. Ao invés de você colocar https admin.domínio.com, você poderia chamar isso aí de API URL, tá? E aí você vai procurar por API URL e vai chegar nessa URL. Esse é o pulo do gato do Name Credentials. Como o Arthur falou, ele pode gerar para você a forma de autenticação. Então, existe um protocolo de autenticação do HTTP, que é o BASIC. Então, ele implementa o BASIC para você. Então, imagina que você tem uma chamada da HTTP. O que ele faz ele vai pegar o header da sua requisição e vai colocar um authorize e vai colocar um basic seguido de um base64 do usuário, dois pontos e senha. Pode falar, nossa, mas por que tão complicado? Por que é isso? Isso é o padrão do protocolo HTTP. Tá? Geralmente, quem está lendo do outro lado, a outra ponta, já espera dessa forma. Tá? Se ela implementar uma autenticação básica, já vai estar assim do outro lado. Mas ele também te dá a flexibilidade de ser totalmente avançado e dinâmico. Do tipo, não, eu não uso o Authentication no header. Eu uso, sei lá, um user X e um password X. Também é muito comum, né? Na verdade, ao contrário, é X-user X-password, por exemplo. Você também consegue especificar, igual a gente faz hoje com o campo fórmula. Como é que a gente faz hoje com o campo fórmula? A gente abre chave, exclamação e uma chave, um nome, né? Tipo, objeto.field. A gente consegue fazer a mesma coisa com usuário e senha. Ou seja, você, de novo, não precisa se preocupar como o developer vai ter acesso ao seu usuário e senha, porque a hora que a requisição HTTP for sair do Salesforce, ele vai converter para você tanto a URL, quanto o usuário, quanto a senha. Ele vai substituir essa fórmula, essa máscara, pelo dado real e fazer a conexão. Então, você garante que o seu developer nunca vai ter acesso a essas informações. Tá? Isso aí. Quais são os tipos que ele pode implementar? Né? Você pode implementar como Apex, como eu já falei, mas se você tiver uma conexão, um Salesforce Connected, e você estiver fazendo uma conexão com o objeto externo, ele suporta também o OData 2.0 e 4.0. Ou seja, você consegue também colocar lá qual é o usuário e senha e URL e usar isso no objeto conectado sem precisar expor nenhum dado de forma segura, de forma prática. Então, de novo, usar a solução que já está dentro da plataforma. Exatamente. É importante a gente relembrar aqui, nós somos developers, mas a gente sabe da importância de, em uma org, o developer não ter acesso a esse dado, como o Fernando falou, justamente porque ele pode dar um select e ver os usuários e senhas. Então, óbvio que algumas pessoas vão ter permissão, no caso, as pessoas que têm permissão, a gente vai dar permissão no objeto, e quem não pode ver, simplesmente não vai ver através do name credential. Se a gente usa isso se a gente coloca o hardcode na nossa URL, o developer consegue acessar isso tranquilamente. Aí já vai quebrar várias barreiras de segurança e aí já não vai ser uma coisa que... Não é algo simples de se fazer, né? Óbvio. Mesmo se você expor, assistir de outras formas. Mas são brechas e que
o Named Credential te protege dessas brechas. Tá? Bom, um outro ponto, o nível de configuração dele, como o Arthur falou, pode ser uma configuração simples, que você consegue fazer e conectar, mas você também tem alguns modos de configuração mais avançados. Por exemplo, você pode ter um grupo de usuários e cada usuário da sua organização precisa de um usuário e senha diferente. Como que você vai fazer? O Named Credential não serve para mim, porque cada usuário tem o seu. E o Custom Settings eu consigo configurar para o usuário. Então, poderia colocar no Custom Settings para cada usuário um perfil diferente, um usuário e senha diferente. Mas o Named Credential também permite isso. Uma vez que você está cadastrando um Named Credential, ele pergunta qual é o tipo de autenticação que você está querendo. É um main principal ou é per user? Se você falar que é por usuário, você dentro das configurações do seu usuário, ele vai ter uma opção nova de autenticação. E dentro da autenticação, quando ele der um novo item, ele vai conseguir listar todos os named credentials e lá dentro colocar o usuário e senha dele. Tá? Ele não mexe na URL, porque isso é configurado lá no named credentials, mas ele pode colocar o usuário e a senha dele de forma segura, de forma que só ele sabe o usuário e a senha dele. Ele não precisa falar para você qual usuário e senha e você cadastrar no named credentials e aí ficar disponível para todo mundo. Né? Então, cada um tem o seu e você também consegue usar dessa forma facilmente. Exatamente. Fazendo também de novo um gancho aqui, eu acho que eu até falei um pouco, mas só para entrar no tópico, é a questão de ele ser acessível via Apex e customizável. Que é justamente, para esse tópico, é justamente a questão aonde eu não quero usar o header authorization básico. Eu tenho algo mais avançado, eu preciso, sei lá, vamos supor que você precisa mandar o usuário e senha num hash um hash específico da sua companhia, né? Que não é o Base64. Como todo mundo sabe, Base64 você consegue desfazer facilmente. Você tem um hash específico. Como é que eu faço? Então, você consegue usar as configurações de fórmula para conseguir fazer essa nomeação e passar os dados da maneira que você precisar. Tá? Sim. E por último, problemas que você pode enfrentar. Eu vou falar particularmente de dois problemas que eu enfrentei e que isso pode levar você a querer utilizar ele ou não. Tá? Então, houve um caso em que eu encontrei o problema e contornei de uma certa forma, e houve um outro caso em que eu não consegui utilizar por conta de como ele funciona. Então, vamos lá. No meu cenário, eu trabalho com aplicativos da App Exchange. Ou seja, eu preciso dar permissão para o usuário poder configurar o que ele quiser. Mas eu também preciso garantir alguns critérios de segurança. Do tipo, uma org de sandbox nunca deve fazer uma chamada para produção. Tá? O primeiro aplicativo, eu tinha um cenário onde eu tenho que conversar com uma API, e essa API, tanto faz. Se ele bater em produção, se ele bater qualquer URL, não vai ser problema. Tá? É óbvio que é melhor que, se ele tiver em sandbox, ele bata numa rede de sandbox, por questões de performance, porque geralmente o ambiente de sandbox ele tem uma carga reduzida, né? Tudo isso. E no primeiro cenário que eu enfrentei foi o seguinte: quando eu coloquei o Named Credential dentro de um pacote gerenciado, eu não conseguia, a nível de org, ou seja, uma vez que eu instalei esse pacote gerenciado em uma outra org, eu não conseguia nessa outra org configurar usuário e senha. Ele só me mostrava que tinha um Named Credentials, mas eu não podia editar essas informações, porque essas informações são pertinentes ao pacote. Então, como que eu contornei isso? Criando uma nova Named Credentials e apontando, como no meu caso era 100% parametrizável, apontando qual era o nome da nova Named Credential. Então, resolvi o meu problema, continuei usando o Named Credential, que para mim, nesse aplicativo, é a forma mais segura de comunicação.
Porém, eu tenho um segundo aplicativo da App Exchange que eu não posso de forma nenhuma, jamais, enviar um dado de sandbox para produção. Nesse caso, eu encontrei um grande problema. Por quê? Porque o Named Credential, quando você faz uma sandbox nova, seja ela partial copy, seja ela developer, que, como a gente sabe, a gente já falou até aqui em lives aqui, ele não copia dado nenhum, o Named Credential ele é elevado. Porque o Named Credential ele é um metadado, assim como o objeto, assim como um perfil. Então ele copia essa informação para a sua org, para a sua nova sandbox. Sim. Então imagina que eu tenho em produção uma configuração que está apontando para uma API de produção. E eu criei um partial copy. O que vai acontecer? Ele vai continuar apontando para a produção. E se eu não tiver uma regra lá do outro lado que bloqueie por IP, por exemplo, só pega os IPs de produção da minha org e só permita IP, eu posso começar a receber chamadas de sandbox, de partial copy, que não são de produção. Sim. E como que eu vou saber? Como que eu vou tratar isso? Não tem como. Então, nesse caso específico, a gente optou por não utilizar o name credential. Então, a gente está fazendo uma configuração onde o usuário coloca a chave e a contrassenha dele. E, óbvio, que usando criptografia, né, para a senha dele. Mas a gente sabe que a gente teve que reduzir um pouco a segurança, vamos dizer assim, por questões de segurança da camada de API. Porque dessa forma eu garanto que uma sandbox nunca vai chamar uma URL de produção. Sim. Tá? Então, é um toma lá da cá, tem hora que a gente tem que colocar na balança e ver o que vale mais a pena. Né? Correr o risco do usuário criar uma sandbox e esquecer de mudar, ou permitir que o usuário só tenha um pouco menos de flexibilidade, vamos dizer assim, só consiga setar o usuário e senha, mas não consiga especificar uma URL. Sim. Então, para esse caso específico, a gente teve que optar por um pouco menos de flexibilidade, porque uma vez que eu crio uma sandbox, ela já começa, ela já recebe as mesmas configurações de produção. Isso, para mim, eu até considerei uma falha do Named Credential. Eu acho que ele deveria fazer tipo igual a gente faz hoje com o e-mail, né? Sim. Quando a gente cria uma sandbox, ele vai lá e renomeia o e-mail. Aí você vai falar, mas você... Mas você pode falar assim, mas aí você pode orientar o usuário, que ele tem que entrar lá e mudar. Sim, em tese eu poderia. Só que qual que é o maior problema? Eu estou falando de um aplicativo da App Exchange, que milhões de usuários ao redor do mundo podem baixar e instalar. Como é que eu vou garantir que o usuário vai lembrar de quando ele criar uma sandbox, que ele tem que entrar no Named Credentials e apontar para a stage ao invés de apontar para a produção? Talvez seja um problema bem específico justamente porque trata-se de um App Exchange. Talvez a solução ela é um pouco... A gente deixa de usar o Named Credential, que seria... Tudo bem, não está perdendo tanto, se você for colocar na balança, mas se você estiver implementando em um cliente, talvez sim a solução melhor aí seria orientar os usuários, até porque em um cliente, menos usuários têm acesso ao sandbox, né? Então, aos usuários que teriam acesso ao sandbox, a gente conseguiria orientar, mas como não é o caso... Eu já implementei no ambiente onde a comunicação eu usava para fazer a comunicação com o SAP. E qual que era a regra? Os IPs, eu tinha que passar quais eram os IPs da minha instância para o pessoal de tecnologia do outro lado fazer a liberação do firewall. Então, dessa forma, eu garantia que só quem ia bater na URL de produção era o ambiente de produção. Sim. Então, quando eu crio uma sandbox nova, ela vai pegar ela tem um outro endereço IP, um outro range de IP, e aí eu garantia que não tinha problema nenhum. Por outro lado, o problema que eu tive nesse caso foi de que quando eu criei uma sandbox nova, e era um range de IP completamente diferente, eu fiquei algumas horas, se não dias, parado, esperando a TI liberar o novo range de IP. Sim.
Então, também, dois pesos e duas medidas, mas aí são outras questões, né? Aí já está fora do mundo Salesforce, questões de infra, questões de comunicação e tudo mais. Então, falta uma tomada de decisão mais rápida. exato, exatamente. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos e a gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.